Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito Santo onipotente, iluminai a nossa mente. Meus irmãos e minhas irmãs, é assim que nós estamos aqui reunidos, né? É assim que procuramos estar reunidos na graça de Deus para viver bem este retiro quaresmal. Continuando ainda o nosso retiro, estamos no sábado da segunda semana da quaresma. Já estamos nos aproximando já do final dessa segunda semana. Olha como é que o tempo passa rápido, o tempo urge a graça de Deus, como diz São Paulo, eu tenho a graça de Deus que passa, então eu não posso deixá-la passar. Ela não voltará da mesma maneira, terei outra oportunidade, mas não é essa como estou tendo. Então não deixemos a graça de Deus passar. Então, o título da nossa reflexão e da nossa meditação é esta: a paixão de Cristo operou a nossa salvação a modo de redenção. Vai dizer São Pedro lá na sua carta, primeira carta, no capítulo 1, versículo 18. Não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que têm sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de nossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem defeito alguma. São Paulo diz, vai dizer São Paulo, Cristo remiu-nos da maldição da lei, fazendo-se por nós maldição. Olha que mistério. Meus irmãos, a maldição que estava sobre nós, a maldição que carregávamos, o peso de todo o nosso pecado, de toda a nossa morte, ele se fez tudo isso para que em nossa vida transformasse em uma vida de bênção. Você é uma pessoa abençoada através do assumir de Cristo diante das vossas mortes, das tuas mortes, das minhas mortes e da nossa morte. É dito que ele se fez por nós maldição, na medida em que foi por nós que sofreu na cruz. Devemos contemplar a cruz de Cristo. Logo, por sua paixão, ele nos redimiu. Na verdade, o pecado aprisionara o homem por uma dupla obrigação. Vai dizer Santo Tomás aqui, a primeira, uma que o tornou escravo do pecado. Pois Jesus disse, todo homem que se entrega ao pecado é seu escravo. Quantas escravidões nós temos, né? Quanta escravidão você tem, quanta escravidão eu tenho, e que nós precisamos entregar para Jesus. Entregar. Porque para viver a liberdade, viver a quaresma é ser livre. Peça isso ao Senhor, eu quero ser livre, Jesus. Não quero mais me sujeitar ao pecado, não quero viver no automático, na superficialidade, na mundanidade. Um sujeito é escravo daquele que o vence. Então, quantas vezes o pecado venceu sobre nós? Aquela tentação, aquela vontade que nós achávamos que era nossa, mas atrás daquela nossa vontade existia ali uma tentação que nos afastou do projeto de Deus. Portanto, já que o demônio, ao induzir o homem ao pecado, o vencera, o homem foi feito escravo do demônio. Nós éramos escravos do demônio. E continua ainda, e vai ainda nessa linha Santo Tomás de Aquino. Havia outra obrigação ainda, a do homem para com a pena devida ao pecado por ele cometido, o que se dava de acordo com a justiça de Deus. Esta era também uma espécie de servidão, pois é próprio da servidão ou escravidão que o homem sofra a despeito de suas escolhas, já que o homem livre é aquele que dispõe de si mesmo como quer. Quantos de nós carregávamos o peso das nossas penas, das nossas dívidas? Nós rezamos isso no Pai Nosso, né? Perdoai, Senhor, os nossos pecados, perdoai-nos, Senhor, para que também nós perdoemos uns aos outros. Carregamos as nossas penas, carregamos as nossas feridas,
carregamos o peso dos nossos pecados, ir ao encontro do Senhor, para ser livre, ir ao encontro da sua paixão. Tendo a paixão de Cristo feito suficiente, é mais do que suficiente, não tem mais nada que nos tire da escravidão. Contemple a paixão do Senhor, porque é reparação pelos pecados de toda a humanidade e pela pena devida a eles. Foi ela como que um preço pelo qual fomos libertados. Que preço, hein? De ambas essas obrigações, tanto da escravidão do demônio como da pena dos nossos pecados. Pois a reparação em si mesma, aquilo por meio de que alguém opera a satisfação, seja para si mesmo ou para o outro, e é referida como sendo um preço pelo qual alguém se redime ou ao outro do pecado e de suas devidas penas. Assim é dito na Sagrada Escritura: resgata teu pecado pela esmola. Está lá no livro de Daniel, capítulo 4, versículo 24. Vai dizer que a caridade paga a multidão de pecados. Então, que caridade é essa? Associada a Cristo. É Cristo, através da caridade, ele se entregou através do sinônimo, da mística da caridade, pois é pela caridade que fomos resgatados dos nossos pecados. É verdade, Cristo operou nossa redenção não por uma quantia de dinheiro ou coisa do tipo. Nós entregamos por dinheiro. O Judas entregou por 30 moedas de prata, né? Então, quer dizer, nós vendemos Jesus por uma miséria, né? Por um dinheirinho, por coisas deste mundo, mas ele operou em vista da nossa redenção, não por uma quantia de dinheiro, não por nosso Deus, mas para ele ser o nosso Deus, não por um Deus que nós carregamos, ou coisa do tipo, mas por um dom maior do que todos os dons, ao dar-se a si mesmo por nós. Ele nos deu o maior presente, a maior graça é ter Jesus. E por isso, então, é que se diz da paixão de Cristo, que foi a nossa redenção. Qual é a nossa redenção? É estarmos com Cristo. Se não estamos com Cristo, meus irmãos, somos escravos. Ao pecar, o homem subjugou-se, não só a Deus, como também ao demônio. Quanto à culpa do que se fez, ofendeu a Deus e fez-se sujeito ao demônio, ao consentir com sua vontade. Portanto, por razão do pecado cometido, o homem não se vinculou a Deus, mas, ao contrário, desistindo do serviço a Deus, caiu sob o jugo do demônio. O que Deus justamente não evitou, se considerarmos a ofensa cometida contra ele. Mas se considerarmos a pena merecida, o homem contraria uma obrigação primária, e principalmente para com Deus, com o supremo juiz e para com o demônio, apenas em menor sentido, como seu torturador. Tem gente que fica ao lado dele e gosta de ser torturado, né? Saiamos, renunciemos o pecado, renunciemos o demônio. Viver a conversão, a quaresma, é renunciar o demônio com as suas mentiras, com as suas seduções. Meus irmãos, é viver o processo da libertação, porque nós acostumamos a ficar na escravidão, achando que a nossa vontade está sendo feita. Não, a nossa vontade está sendo destruída. Estamos sendo enganados. E assim continua o texto ainda, conforme diz o Evangelho, para que não se suceda que te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao seu ministro, isto é, ao cruel ministro da punição. Quem é o cruel ministro da punição? Quem é o mais cruel de todos? É o demônio. Que te deita, que te seduz e que depois pisa em você e vai te esculachando, né, de uma tal maneira, jogando na tua cara que você não merece ser feliz. Portanto, por mais que o demônio retivesse escravidão injustamente, na medida de seu poder, o homem a quem enganara com as suas mentiras, tanto pela culpa quanto pela pena devida ao pecado,
Foi, contudo, justo que o homem sofresse dessa maneira. O pecado nos fez sofrer. Por isso que o Senhor assumiu o nosso sofrimento. Para não, meus irmãos, vivemos isso sozinho. Ele veio até nós, ele nos abraçou. E só ele poderia fazer isso por nós. Deus não impediu que sofresse por conta da ofensa cometida. Por isso que o sofrimento é uma pedagogia que nos faz entender e abrir os nossos olhos de quanto Deus é o nosso Senhor e de quanto Ele nos ama. Ordenou como punição sofresse a escravidão, para entender que longe dele não existe felicidade, viu? Você que hoje procura Deus, você que procura a felicidade fora de Deus, você é escravo, querido. Volte para Deus, faça como filho pródigo, volte para Ele. Foi, portanto, devido a Deus que a justiça pedia que o homem fosse redimido, e não devido ao demônio. E foi a Deus que o preço foi pago, e não ao demônio. Deus pagou o preço da tua pena, pagou o preço da tua escravidão, porque você é dele, eu sou de Jesus. Fala, eu sou do Pai, o Pai me ama e me amou através do seu Filho Jesus. Que neste sábado você deixa ser tocado por este amor. Não se deixa ser escravo. Nesse tempo da pandemia, como é difícil a gente se tornar escravo de tantas ideologias, de tantas situações que nos aprisiona, que nos vai nos acorrentando. Reza, silencia, escute Deus e peça a graça de estarmos com o Senhor, procure estar com o Senhor. Quaresma sem Jesus não há conversão. E Jesus com a quaresma se torna uma passagem, um pechá, uma verdadeira Páscoa. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.